Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Chegamos à quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus está no capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiramente, a gente se alegra em perceber que Jesus levou em conta a fé daqueles homens que levaram o paralítico na maca. Isso a gente percebe quando Jesus diz: vendo a fé que eles tinham. Então, isso quer mostrar a mim e a vocês que quando nós rezamos por um doente, que quando nós fazemos algo em favor de um doente, principalmente pela fé de um enfermo, isto tem grande valor no processo de cura. A fé é também um grande remédio. E não sou eu, enquanto padre, que estou dizendo isso a vocês. A própria ciência já concluiu que a fé é um grande remédio, porque é um grande estímulo. O acreditar faz parte do processo do curar. Nos Estados Unidos, algumas experiências foram feitas de pessoas que estavam passando pela mesma cirurgia. Uma que recebia orações e a outra que não acreditava. E eles mostram, eles atestam que a forma com que aquela pessoa que recebe oração responde é muito mais eficaz. A fé também é remédio. E por isso Jesus leva em conta a fé daqueles homens que levam o doente até ele. Reze sempre pelos doentes. Peça sempre à igreja para ir ver os seus doentes. Não deixe os seus doentes sem a confissão, sem a unção dos enfermos e principalmente sem a Eucaristia. Muitas vezes a gente se preocupa só com o lado físico do enfermo. O banho, a alimentação, os tratos, os remédios, as consultas médicas. Mas nós não podemos nos esquecer que o ser humano não é feito só de matéria, mas também temos uma alma que precisa ser cuidada. Se a alma estiver bem fortalecida, ela consegue sustentar o corpo e auxiliá-lo no processo de sua cura. Mas é interessante também o que Jesus diz ao doente, porque se eles levam o enfermo até Jesus, é porque eles querem que aquele doente seja curado. E olha o que Jesus diz a ele: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Se para aquele paralítico que é carregado, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, é porque Jesus está querendo nos mostrar que o pecado adoece.
E muitas das nossas enfermidades têm por consequência os nossos pecados. Olha, isso deve fazer a gente refletir muito. E por isso sempre procurar o sacerdote para fazer uma boa confissão. Não fique só esperando o tempo da Páscoa para se confessar, não. Todas as vezes que você perceber que cometeu um pecado, que feriu a Deus, que feriu o seu irmão, que feriu sua dignidade, não hesite em procurar o sacerdote. O pecado que permanece leva a pessoa à enfermidade. Outra coisa que eu te aconselho, não guarde mágoas, não guarde ressentimentos, perdoe sempre. Não perdoar é permitir que o outro continue te machucando. Deixe hoje o Evangelho ressoar fundo em você. O pecado adoece. Não queira ficar doente. Tire logo o pecado da sua vida. Mas como aqueles que estavam próximos a Jesus, muitos não acreditam nisso. Muitos não acreditam no poder curador da confissão, da absolvição. Muitos não acreditam que Jesus é capaz de perdoar e que o sacerdote, quando absolve alguém, não é ele, mas é Cristo por ele a absolver. E aos descrentes, o que Jesus diz então? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Então vocês veem que o perdão cura. E o Senhor, que tem poder de curar nossas enfermidades, também tem poder de perdoar. Fique para nós, então, a lição do Evangelho desta quinta-feira. Quando alguém estiver doente, cuide também do seu lado espiritual. Reze com ele, leia sempre a palavra de Deus para ele. Proponha a confissão, a unção dos enfermos, porque é unção que cura, e sempre a sagrada comunhão. Cuidar do lado espiritual do doente, fortalecê-lo na fé, pode ter certeza, é trazer estímulo para que o corpo responda e seja curado. Que Deus, nosso Pai, abençoe de modo especial os nossos doentes, dando a eles o dom da verdadeira cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.